Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Dar mais agilidade aos juizados especiais cíveis e criminais é o objetivo do projeto do deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. É sobre esta proposta que a gente conversa a partir de agora aqui no Palavra Aberta. Deputado, o seu projeto ele propõe várias modificações. Eu gostaria de começar com uma que fala do papel do policial no encaminhamento da ocorrência, não é? E no encaminhamento para os juizados especiais. Que modificação que o senhor propõe? Olha, a Lei 9.099, que é de 95, ela criou os juizados especiais e criou um rito acelerado, vamos dizer assim, para que os crimes de menor potencial ofensivo pudessem ter uma tramitação e um julgamento rápido. Para isso, criou uma figura, um conceito de crime de menor potencial ofensivo e criou um conceito de termo circunstanciado de ocorrência. E estabeleceu que a autoridade policial que deparasse com um fato desse, com uma ocorrência policial dessa, ele faria o registro e o agente deveria ir diretamente à justiça e, caso não pudesse à justiça, ele se comprometendo a ir à justiça, ele não seria preso. Por conta de uma interpretação equivocada, na minha visão, do conceito de autoridade policial, que os delegados insistiram que fosse apenas os delegados, os donos, vamos dizer assim, do poder de autoridade policial, impôs que todas as polícias, né, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, que todas essas ocorrências fossem levadas à delegacia primeiro, antes de ir à justiça. Então, na prática, nós estamos fazendo uma prisão ilegal com esse cidadão e criando uma burocracia, um rito que não é previsto. Não há previsão na lei de que haja necessidade de passar pela Polícia Judiciária, pela Polícia Civil ou Federal, para chegar à justiça. Portanto, o projeto tem esse propósito de substituir a expressão autoridade policial por policial, para, de fato, dar eficácia à legislação no atendimento à ocorrência e, com isso, nós vamos ganhar em tempo, porque hoje nós temos deslocamentos de até 300 quilômetros para fazer um registro desse, de uma ocorrência, e tem uma média, em Minas Gerais, que é o meu estado, por exemplo, uma média de 4 horas de permanência na delegacia para fazer um simples registro. Soma-se aí só tempo de deslocamento, nós temos policiais ficando turno todo de serviço na porta da delegacia deslocando, enquanto isso a cidade sem policiamento preventivo, você fazendo um cárcere privado com uma testemunha, você fazendo uma condução ilegal com o agente. Portanto, essa primeira mudança tem esse objetivo. Eu vi o seu projeto também, o senhor fala em transação penal. Eu queria saber o que é isso, que o senhor explicasse para os nossos telespectadores e ouvintes e que mudança o senhor está propondo. Exatamente. A Lei 9.099, ela implantou um princípio de que para os crimes de menor potencial ofensivo, né, que é os crimes cuja pena prevista é até de 2 anos, que não haja necessidade de aplicar a pena de prisão. Prevê a chamada composição civil de danos, as penas alternativas, a suspensão condicional do processo. Só que o projeto, a lei, ela ficou falha na nossa avaliação quando ela impõe, já prevê que a sentença será homologada mesmo sem o cumprimento das medidas impostas pelo juiz. Também não há na lei instrumentos de monitoramento do cumprimento dessa sentença. Portanto, na nossa visão, a lei, que tem o grande mérito da celeridade, de reconhecer esse conceito de crime de menor potencial ofensivo, ele está alimentando uma impunidade, porque as pessoas que não são responsáveis, porque nem todo mundo que comete um crime é irresponsável, é um camarada bandido, vamos dizer assim. Ainda mais esses de menor potencial ofensivo. Então, o crime de menor potencial ofensivo, nós todos estamos sujeitos a ele, porque é realmente uma grande quantidade de atitudes que pode ser compreendida como crime. Portanto, as pessoas que cometem esse crime e que são irresponsáveis, elas simplesmente fazem o acordo, aceita a composição civil de danos, mas não cumpre absolutamente nada. E a lei, então, não estabeleceu como retomar esse processo, em que momento retomar esse processo e quais os instrumentos de acompanhamento. Então, nós estamos inserindo 2 coisas básicas que eu diria. É que a homologação da sentença se dê após o cumprimento das medidas impostas,
portanto, o processo ficaria em aberto, ficaria suspenso, a decisão ficaria ali no aguardo do cumprimento daquilo que foi imposto. Cumpriu, aí sim o juiz vai homologar a sentença e resolvido o problema. Muitas vezes são aquelas medidas socioeducativas, Exatamente. ou então doação de cesta básica, prestação de serviços. Exatamente. Né? E a outra medida que a gente coloca é acrescentar um instrumento de monitoramento. Por exemplo, você pode ter entre as medidas restritivas a restritiva de locomoção, né? E nós não temos nenhum instrumento para poder fazer esse acompanhamento. Então, nós estamos admitindo aqui, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica. Isso vai dar, esse princípio vai dar instrumentos de fiscalização. Um policial militar que na rua, um policial, qualquer policial, não é o policial, estou falando militar, que ele é o que está mais presente na rua, junto com os policiais rodoviários federais. Quem encontrar um cidadão desse com uma pena dessa aplicada, ele não tem como de pronto atuar nem ajudar nessa fiscalização de que se está ou não sendo cumprida essas medidas. Portanto, o objetivo é combater essa impunidade que a lei deixou por conta de não prever o momento da retomada do processo e por prever que a homologação da sentença se dá no momento da composição dos danos. Nós achamos que a homologação da sentença tem que se dar quando do cumprimento das medidas impostas pela Justiça e que são muitas, muito simples, inclusive, de serem cumpridas. Deputado, o senhor é da área de segurança. Eu queria que o senhor, como é que o senhor avalia a atuação desses juizados especiais, tanto os cíveis quanto os criminais? Eu entendo que eles são importantes, eles estão cumprindo o papel deles. A crítica que nós fazemos é pela capacidade de atendimento, pela quantidade de espaço físico e de juízes disponíveis. Quer dizer, a estrutura é insuficiente, mas enquanto um instrumento de dar celeridade à justiça, de garantir uma punição mais rápida, porque esses crimes, a legislação trouxe um rito que não há investigação. Quer dizer, o pressuposto é, qualquer policial encontrou, deparou com um fato em que está caracterizado o flagrante, que está caracterizado que o crime de menor potencial ofensivo, o rito dispensa diligência. O Ministério Público pode até pedir diligência, mas o rito inicialmente dispensa diligência, dispensa investigação, dispensa ouvir pessoas, testemunhas. Você faz tudo isso no momento do registro da ocorrência e encaminha para a Justiça. Portanto, nessa perspectiva, nós temos que dar condições, ampliar a capacidade de atendimento dos juizados. E, por outro lado, resolver o problema que é essa burocracia, que é do momento em que o policial militar, o policial rodoviário federal depara com o fato e, por não poder encaminhar diretamente à Justiça, passa pela Polícia Civil, que tem uma lógica própria e uma demanda extremamente grande. Só para quantificar isso um pouquinho, para ajudar nesse raciocínio, Minas Gerais, nós tivemos, nos últimos 14 meses, é um dado que eu trabalhei recentemente com ele, 390 mil prisões que a Polícia Militar fez. Só a Polícia Militar que fez essas 390 mil. Todos 70% dessas prisões estão dentro da tipificação do crime de menor potencial ofensivo. Portanto, 70% desses 390 não precisariam ter ido à delegacia com eles. Era só fazer o registro, como nós já fazemos, só que encaminhar diretamente para a Justiça, onde vai acontecer, então, as audiências de conciliação. Não tem essa figura da audiência na Polícia Civil, não tem um novo questionamento na Polícia Civil. Isso é desnecessário pela previsão legal, mas por imposição, eu diria, da Polícia Civil e por uma inércia nossa de fazer esse enfrentamento, nós estamos hoje, né, a lei de 95, portanto, 17 anos, 20 anos da lei, 21 anos da lei, e que nós estamos ainda sem garantir a eficácia que ela trouxe quando foi aprovada aqui. A gente sempre pensa nos juizados nas cidades grandes, mas como é que é o funcionamento deles quando só existe num município e aí o crime de menor potencial ofensivo acontece no outro, tem que fazer esse deslocamento? Não, como é que... vai ser encaminhado à Justiça, a estrutura, a comarca que tiver. Santa Catarina tem uma experiência muito interessante, que eu acho que vale aqui para todos terem noção de como é que podemos ser muito mais eficazes, o Estado pode ser muito mais eficaz no atendimento à população. Rio Grande do Sul também tem uma prática já de fazer o TCO e a Polícia Rodoviária Federal está conseguindo agora também fazer. Mas Santa Catarina é o exemplo que a gente traz com mais clareza, porque hoje lá o registro dessas ocorrências, chamado do TCO, do menor potencial ofensivo, ele está sendo feito num tablet ou até mesmo num iPhone, no celular. Foi desenvolvido um aplicativo com todas as variáveis possíveis de uma ocorrência dessa, o policial anda com uma máquina impressora na cintura, vamos dizer assim, e ele deparou com o fato, ele faz o registro ali,
ele consegue imprimir o comprovante da ocorrência, ele consegue imprimir a intimação para ele ir à justiça, ele tem a agenda da justiça e pode, então, imprime e notifica o cidadão para ir à justiça na data prevista, já marca ali. Se tiver que fazer o exame de corpo de delito, ele já faz a requisição ali, tudo na rua, né, como nós falamos, no capô da viatura. Ou seja, isso tem dado uma agilidade incrível, tem aumentado em muito a punição concreta aos crimes de menor potencial ofensivo e reduzido esses crimes. Porque uma das questões da impunidade, todos nós sabemos, é você não conseguir punir, ainda que a pena seja pequena. Se você não consegue punir, você vai somando e daqui a pouco quem é esse bandido que nós falamos no início, que praticava pequenos delitos, agora virou um grande marginal, mas começou com pequeno. Portanto, nós temos uma experiência muito interessante que pode ser expandida para todo o Brasil. Hoje, com o desenvolvimento da internet, com sinais quase que no Brasil todo, é possível você fazer num iPhone, fazer um tablet, o registro dessa ocorrência de atendimento. Você vai deixar de fazer uma condução coercitiva para esse agente, porque a lei já diz que ele não será preso, é direito dele não ser conduzido. Você vai deixar de fazer quase que um cárcere privado com a testemunha, porque hoje um policial militar não vai sair, não vai andar 10 km, 20 ou 300 km, como é o caso de Minas Gerais, fazendo a condução de um preso, com todo o risco de ser denunciado por qualquer ação, porque é assim que funciona hoje, é mais fácil o bandido ou o infrator denunciar o policial militar para dizer que ele está certo, o policial errado, então ele sempre vai pegar uma testemunha e você acaba fazendo, o policial militar fazendo quase que um cárcere privado com a testemunha. Então, o Estado precisa ter responsabilidade para atender melhor a população. Tem instrumentos para isso, tem instrumento legal, não precisaria nem de ter esse projeto novo aqui para poder conseguirmos fazer isso. Bastava que todos tivessem a compreensão de que quem tem o poder de polícia pela Constituição também pode ser chamado de autoridade policial, ainda que em algum momento possa ser especificada autoridade policial X ou B. Mas, de qualquer forma, esse debate está acontecendo com muita intensidade aqui na Câmara. O volume de violência, o índice de violência, e todos começaram, os gestores começaram a perceber, a sociedade civil começou a perceber que esse registro, ele não contribui para a prevenção, porque aquela prevenção que é feita com o policial, com a presença do policial, a chamada polícia de proximidade com a comunidade, ele não acontece porque o policial tem que deslocar. Então, por exemplo, um turno de 10 horas. Okay? Se ele, na primeira meia hora, tiver que fazer um atendimento desse, acabou a prevenção porque ele vai deslocar o resto do turno. Portanto, a economia de recurso financeiro, economia de tempo e uma melhor qualidade de atendimento para a população que merece. E, por fim, um excelente instrumento de combate à impunidade. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. Nós que agradecemos. Este é a Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Esta e outras edições do programa também estão na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.